como discernir o profético na sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como discernir o profético na sua vida. Aqui, gente, eu não vou entrar em detalhe do ministério profético, da questão do profeta, o dom de profecia, o tipo de profeta, qual é a diferença, ou estudar a vida dos profetas, tá? Porque isso já é uma coisa mais, assim, matéria, né? Para estudar mesmo. Eu queria trazer hoje pra gente uma questão prática para você aplicar na sua vida. Porque eu acredito que as pessoas estão precisando de coisas práticas, de coisas pra gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque, às vezes, não adianta a gente fazer uma coisa teórica, uma coisa, né, profunda, e pegar a escritura e tudo mais, se você não conseguir aplicar na sua vida. Então, eu acho interessante a gente pegar ensinamentos, óbvio, mas que você consiga aplicar no seu dia a dia. Então, hoje, o Senhor me inspirou a falar com vocês sobre como discernir o profético na sua vida. Porque você tem uma vida, você tem um passado, você tem os seus sonhos, você tem a linhagem que você veio, você tem os planos, né? Deus tem planos a seu respeito, Deus tem sonhos a seu respeito. Então, se você está vivo aqui nessa terra hoje, é porque tem algo para você viver ainda. Tem o novo de Deus esperando por você. A sua missão ainda não se cumpriu, né? Então, se você está aqui é porque Deus tem um plano para você. E todos nós temos as nossas histórias, os nossos traumas, as nossas dores, né? A cultura que nós nascemos, aonde nós estamos. E o Senhor, ele é muito lindo, porque ele nos alcança aonde nós estamos hoje. Qual é a nossa necessidade hoje? Deus é Deus do hoje, Deus é Deus de agora. Deus não é Deus nem do ontem, nem do amanhã. Deus também é Deus do agora. Então, eu creio que essa palavra vai te alcançar no agora que você está vivendo. E eu creio no nome de Jesus, que a partir desta palavra, deste vídeo, o seu entendimento e seus olhos espirituais vão se abrir para você discernir as coisas proféticas que estão aí na sua vida e que muitas vezes podem estar passando despercebido. Simplesmente porque você não está entendendo. Você não está conseguindo pegar no espírito o que está acontecendo. E quando a gente não entende, a gente fica fora do mover de Deus. A gente não entende o mover do espírito. E aí, muitas vezes, o diabo vem e a gente cai na casca de banana que ele lança pra gente. E fica até o final, que no final eu quero fazer uma oração para os seus olhos se abrirem para o profético no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o profético, ele é uma dádiva, ele é uma bênção vinda do Senhor para as nossas vidas. E a gente também precisa entender que existe um inimigo, que é o nosso adversário, o diabo, que vai tentar de tudo para apagar o profético das nossas vidas. Isso porque, gente, ele entende o que é o profético. Quando você está conectado com Deus e você passa a entrar no fluir do Espírito Santo, você começa a ter esse discernimento. E o inimigo não quer. Por quê? Porque a partir do momento que os seus olhos espirituais se abrem para isso, você passa a ser um crente muito mais poderoso. Você passa a ser um cristão que vive muito mais a palavra, que consegue se mover nas coisas espirituais. E quando você não tem esse discernimento, você perde muita coisa. Você perde revelação, você perde direcionamento, você perde oportunidades de pregar para alguém, de ser usado também no dom de profecia para alguém. Então, a gente não pode perder o mover que o Espírito Santo está fazendo. Então, o profético, ele é muito, muito, muito poderoso. Porque quando você está discernindo esse profético na sua vida, no seu dia a dia, o mover que o Senhor está fazendo, é como se abrissem portais no mundo espiritual. Então, é como se abrissem acessos ao mundo espiritual naquele tempo, naquele momento. Por exemplo, vamos supor que tenha um culto e nesse culto está sendo ministrado algo específico. Por exemplo, cura. Vamos dar um exemplo aqui. Aquele culto ali, Deus separou para curar pessoas. E o ministro está ministrando sobre cura. Então, é como se ali abrisse
uma parte no tempo que vai entrar com cura naquele lugar. Ah, quer dizer que Deus não vai me curar depois? Não é isso. Quer dizer que naquele momento, naquele ambiente, para aquelas pessoas, o Senhor está se movendo em cura. Então é muito mais fácil para você receber a cura estando nesse ambiente, nesse tempo e nesse mover, do que em outro. É por isso que a gente não pode perder a visitação do Senhor. Vocês estão conseguindo compreender como o profético ele é importante para a gente? Então, quando a gente tem esse discernimento, a gente consegue até mesmo lançar uma oferta intencional num determinado culto, na vida de uma pessoa. Vocês conseguem compreender, gente, a profundidade que é isso? Abrir um portal naquele culto, naquela conferência, com aquele ministro, naquele momento, ali é um momento de você pedir uma oração, de você fazer um ato profético, de você lançar uma oferta, de você receber o que está disponível ali. Entendeu? Então a gente precisa ficar esperto, a gente precisa ficar ligado para não perder o movimento do espírito. Então a gente viu aqui que o inimigo vai fazer de tudo para tentar apagar o profético da sua vida. E nós somos responsáveis, aleluia, por manter a chama acesa. A chama não pode apagar. A chama não pode deixar de queimar em nós por Jesus, pela palavra e pelo profético. E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, eu vou ler com vocês, acompanhem comigo, 1 Reis 18, 44. A gente vai ler e eu vou explicar para vocês essa passagem. Eu vou ler, gente, do 41 para vocês pegarem o contexto, tá? Isso aqui aconteceu depois daquela batalha espiritual no Monte Carmelo com Elias. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. Não viu nada. Olha só, o profeta pediu para ele olhar lá perto do mar e ele disse que não viu nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. Então Elias disse ao servo: vá depressa dizer a Acabe, que era o rei da época, apronte seu carro e volte para casa, se não se apressar, a chuva o impedirá. Aqui, gente, a gente vê o profeta, de fato, agindo como profeta, o profeta sendo profético e com muita fé. E aí eu queria pegar com vocês essa parte aqui. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse ao profeta: não vi nada não. Ó, seu Elias, não vi nada não, hein? Fulano, ó, você falou para eu fazer aquilo ali, mas ó, tô vendo nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Gente, presta atenção, 7 é um número bíblico. Aqui, Elias pediu para ele ir a primeira vez. Seu Elias, tô vendo nada não. Pediu para ir a segunda, pediu para ir a terceira. O que fez com que Deus fizesse este milagre? Ah, é porque Elias era profeta, Elias falou segundo a palavra de Deus, Elias, tudo isso. Mas o fato dele ter falado para o servo 7 vezes gerou o milagre. Por quê? Porque ir às 7 vezes conferir é profético. É por isso que a gente não pode parar. É por isso que a gente não pode desistir. É por isso que foram 7 voltas ao redor da muralha de Jericó. Porque enquanto eles rodavam, Deus ia providenciando um milagre. Aleluia! É por isso que a gente não pode desistir. É por isso que a gente tem que insistir. Peraí que eu vou de novo. Peraí que eu vou mandar meu currículo de novo. Peraí que eu vou tentar de novo. Peraí que eu vou gravar o vídeo de novo. Peraí que eu vou insistir de novo. Peraí que eu vou estudar mais um pouco. Eu vou fazer a prova de novo. Eu vou me dedicar mais um pouco. Eu vou fazer um ato profético. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Você vai de novo. O de novo. O insistir. O ir 7 vezes faz gerar um milagre. Aleluia. Ah, mas por quê? Porque é assim que Deus se move. Aí, gente, a gente vai ter que perguntar para Deus algumas coisas, né? Mas aqui na Bíblia está dizendo 7
vezes. Não é a única passagem que fala sobre isso, tá? Então a gente precisa insistir. Aqui você viu que o profeta pediu que o servo fosse conferir 7 vezes se tinha nuvem. E na 7ª vez ele disse, tem até uma nuvenzinha, mas ela tá bem pequenininha. Aí Elias podia ficar desanimado, né? Só uma nuvenzinha. Será que Deus vai fazer? O Senhor, será? Ai, meu Deus. E agora? Não. Diga lá pro rei para ele ir embora, porque vai cair chuva. E é muita chuva. E vai ser rápido. Gente, uma nuvenzinha. Só uma nuvenzinha. Porque Elias já estava vendo, gente. Elias era profeta. Elias estava se movendo no profético. Já fala pro rei ir embora, senão vai pegar chuva, hein? Porque vai cair chuva e vai ser rápido. É muita fé, né, gente? É discernir muito profético, né? Vamos para outra passagem? Essa também é muito boa. Eu vou ler com vocês 2 Reis 13. Lá no final da vida de Eliseu, tá? 2 Reis 13, eu vou começar no 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, então Eliseu já estava doente, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, olha o que Eliseu falou para o rei. Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. Ele o fez. Então Elias pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Aí ele continuou dizendo, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Presta atenção aqui. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Pior que a gente fica assim mesmo, indignado. E disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Feriria os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Gente, essa passagem aqui é muito rica, a gente vai falar por quê. Olha só o que na primeira vez, olha o que Eliseu falou para o rei. Atira, flecha da vitória do Senhor. Aquilo era um ato profético, ele estava dizendo, essa é a flecha da vitória, essa é a flecha da vitória do Senhor, aleluia! Essa é a flecha da vitória de Deus. Flecha da vitória contra os sírios. Você vai ferir os seus inimigos. É como se hoje um profeta falasse para você assim, pega as flechas, agora você vai tirar. Essa é a sua vitória. Essa é a vitória que Deus está te dando, aleluia. Laracandalamahassub, aleluia. É como se Deus falasse isso. Sabe aquilo que você está orando há 15 anos, há 10 anos, há 13 anos, há 20 anos? O seu sonho, aquilo que você tem feito de tudo para tentar vencer, chegou o momento. É o seu ato profético, é a sua hora. Pega as flechas, é a vitória do Senhor. É a flecha que vai contra os seus inimigos. O quanto você quer vencer, o quanto será que o rei queria vencer os inimigos aqui? Vocês estão entendendo? Eu tô trazendo esse contexto para a sua vida. Eu estou trazendo esse contexto para a minha vida. Gente, se alguém falar para mim, Tayane, essa é a sua flecha, é a flecha da sua vitória. É a flecha do Senhor, de tudo que você tem esperado nesse tempo todo. Gente, eu vou com sangue no olho. Eu não quero nem saber quem está do meu lado, eu não quero saber de nada, eu vou com sangue no olho. É assim que a gente tem que ir. Aqui. O profeta falou, essa é a flecha da tua vitória. 3 vezes. Que isso, irmão? Não quer vencer, não? Acho que o rei não queria vencer muito aqui, não, gente. Ele não entendeu o mover. Esse é o perigo da gente não entender o mover no mundo espiritual. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Você vai orar por alguém, você sente que tem um mover ali, a pessoa parece que não está entendendo, não está na mesma... Gente, eu não sei. Eu acho que isso é desesperador no mundo espiritual, no espírito, assim. Quando você já pegou algo no espírito, você sabe que abriu um portal, uma oportunidade ali, e a pessoa está dormindo no ponto. A gente não pode ser assim. Você não pode perder oportunidades. Aleluia. Olha o que Deus está falando. Você não pode perder oportunidades.
Você tem que agarrar as suas oportunidades. Ele tinha várias flechas porque ele só lançou 3. Olha o que o profeta falou, o profeta ficou irado, porque Eliseu estava entendendo o que estava acontecendo aqui. Mas o rei não estava entendendo, estava dormindo, papando mosca. E o ato profético estava acontecendo ali. E ele estava dormindo no ponto. Por isso que o profeta ficou irritado. Cara, eu te falei, é a flecha da vitória do Senhor, tipo, de Deus, é a flecha de Deus. Gente, você tem ideia? Era a flecha de Deus. Não era de uma pessoa, do fulano, do ciclano, do presidente, ou sei lá quem. Era a flecha do próprio Deus. E ele perdeu a oportunidade de pegar tudo que Deus tinha para ele. Aí ele só pegou metade. Ele só pegou uma parte porque não discerniu o mover profético que estava acontecendo naquele momento. E que isso não venha acontecer conosco. Gente, isso não pode acontecer com a gente. A gente vai ter que pegar, aleluia, todas as nossas flechas e ir contra os nossos inimigos. Vamos passar a discernir o profético nas nossas vidas. Então, o que acontece? Ele não recebeu toda a bênção. O povo de Israel não recebeu tudo que poderia ter recebido. Recebeu em parte. Deus não quer que você receba em parte. Deus quer que você receba tudo. Mas para isso, você vai ter que ir com aquele ímpeto, com sangue no olho, para cima dos seus inimigos. É a flecha do Senhor, aleluia! É a flecha da vitória do Senhor nas nossas vidas. Gente, o dia que esse dia chegar, você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Porque é o dia da sua libertação final e não tem nada mais lindo do que isso. No mundo não tem nada mais bonito do que isso, do que ver uma pessoa sendo liberta. Aleluia! E aí, vamos lá. O que eu queria dizer para você? Tem coisas que nós fazemos no mundo físico que vão impactar o mundo espiritual. E coisas no mundo espiritual que vão impactar o mundo físico, tá? Então, por exemplo, no caso que a gente leu aqui das flechas, o que era aquilo? O que o rei fizesse no mundo físico ia impactar no mundo espiritual. Então, as flechas que o rei lançava significava quantas vezes Israel iria ferir os sírios, certo? Então, conforme ele ia lançando as flechas, Deus ia garantindo a vitória dele no mundo espiritual. Ah, Tayane, mas por que tem que ser assim? Não sei, gente, porque Deus é assim, Deus é profético, é pela fé, é assim. Então, aquilo que o rei fazia no mundo físico impactava no mundo espiritual e iria impactar na vitória de Israel. Coisas que também começam pelo mundo espiritual. Vou te dar um exemplo. Se um feiticeiro faz um trabalho, ele pega elementos físicos, faz ali o que ele tem que fazer, consagra aquilo, faz oferenda, aquelas coisas todas das trevas que a gente sabe, agora não é o momento para isso, até para a gente não estragar o vídeo, porque a gente quer se mover no profético do Senhor hoje, mas ele vai e lança alguma coisa para uma outra pessoa. Aquilo vai navegar do mundo espiritual que ele fez, navegando até chegar naquela pessoa e impactando no mundo físico, tá? Não deixa de ser, gente, a bruxaria lá deles que estão fazendo, que é pro mal, não deixa de ser algo profético. Porque quando eles fazem as coisas, isso é importante, é por isso que você tem que ter sangue no olho. Quando eles fazem as coisas para te prejudicar, para te matar, eles não estão de brincadeira. Eles fazem com sangue no olho, eles fazem amaldiçoando a pessoa. Sabia disso? Você não sabe, fique sabendo. Eles vão com tudo, eles botam energia, eles botam um sentimento ali, mesmo que seja tudo pro negativo, porque senão não funciona, sabia disso também? Que a motivação também é importante. Então é por isso que quando Deus fala para você fazer um ato profético, vai na fé, vai com sangue no olho, vai com oração, vai com firmeza, vai com sentimento. Vai dar certo, Deus mandou, essa é a minha vitória. Isso daqui está representando cadeias sendo quebradas no mundo espiritual. E você tem que fazer com fé, porque aí você ativa o poder de Deus. Agora, se você vai, eu vou ver, não ativa. Por isso que não funciona. Você tem que botar força naquilo. Então, o que a gente faz no mundo físico impacta no mundo espiritual e vice-versa, tá? Isso é muito importante, você sair desse vídeo com esse ensinamento. Tá, agora a gente tem que entender o seguinte.
Você é um ser espiritual, eu também, nós somos seres espirituais, Deus é espírito, os demônios são espíritos, os anjos são espíritos. Você é profético, você só não sabe, mas você é. Tudo que você faz é profético, sabia disso? É por isso que você não pode perder tempo, é por isso que a Bíblia fala assim, não se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque isso vai te contaminar, isso vai contaminar a assunção, isso vai contaminar o seu relacionamento com o Senhor. Por isso que existem conselhos na palavra. Faça isso, não faça aquilo. É porque Deus é sábio, gente. Deus entende o mundo espiritual, foi Deus que criou o mundo espiritual, tá? Por isso que você precisa ser intencional naquilo que você faz. Não ficar perdendo tempo com coisas irrelevantes, com coisas que não edificam, com coisas que não vão levar você a lugar nenhum. Rasgando o seu tempo. Tenha sabedoria, invista naquilo que vale a pena. Você é um ser espiritual, tudo que você faz é profético, tudo que você faz tem um impacto no mundo espiritual. Para de perder tempo e energia com coisas bobas, com coisas tolas. Vamos supor, no trabalho estão falando mal do chefe, não faça isso, não participe disso. Eles podem até ter razão, mas isso não é correto, porque existe uma hierarquia ali, existe uma autoridade, deve ser respeitada. Então não faça isso, não fale mal do dono da empresa que você trabalha, não fale mal do seu superior, por mais que ele esteja errado. Não se coloca nesse lugar, porque isso vai atrapalhar, às vezes, o mover que Deus tem para fazer naquela empresa por você, entendeu? Aí vou dar um exemplo, para você discernir, muitas vezes, um sinal que parece pequeno, mas não é, é profético. Vamos supor que o seu sonho é ir para a Europa. Um exemplo, tá? Seu sonho é ir para a Europa. Você sempre quis ir, você quer passear, você quer morar, só que você não tem condições. Você não tem condições de ir. Mas aquilo está no seu coração. Aí, um dia, você encontrou com uma amiga sua. Essa amiga sua falou assim, fulana, você não sabe, olha só, minha mãe voltou lá de Portugal trouxe um negocinho para você. Menina, não entendi nada. Minha mãe chegou lá, comprou um negócio, falou que é a sua cara, gostou, sentiu você lá no coração e trouxe esse presente para você. E também não entendi nada, mas já que ela pediu para eu te entregar, ó, vou te entregar. Aí até você vai achar estranha, a mãe da fulana. Que coisa estranha. Não é estranho, é profético. Não é estranho, é um sinal. É um sinal que Deus está te dando. Daqui a pouco a sua hora vai chegar. Talvez você não esteja vendo nenhuma nuvenzinha ainda. Ou talvez essa seja uma pequena nuvem. Mas é Deus te mostrando. Ó, vai chegar. Ó, tá a caminho. Aguenta mais um pouco. Permanece no caminho. Vai acontecer. Outro ponto. Você leu algo nas escrituras. Leu na Bíblia. De repente você vai ouvir uma pregação na internet. O pregador prega a mesma coisa que você leu na palavra. Você acha que é coincidência? Claro que não, gente. Deus fez aquele vídeo chegar até você. Deus fez você clicar naquele vídeo, naquela pregação, daquele dia, daquele pregador, para que Deus pudesse falar com você. Isso é profético. Só que às vezes as pessoas estão tão desligadas que não estão discernindo. Nem sempre Deus vai falar de uma forma extraordinária. Às vezes é por pequenas coisas. E aí, para a gente finalizar, eu vou falar com vocês algo muito importante. Olha só. Quem está debaixo de um espírito de religião, um dia eu vou fazer um vídeo mais profundo sobre isso. Mesmo que ele esteja na igreja, se ele for um crente religioso, ele vai se opor ao profético. Isso acontece porque ele está debaixo de um espírito de religião e essa pessoa precisa de libertação, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Saiba que quando tem um crente religioso, está operando ali um espírito de religião. Ele vai se opor ao profético. Esse espírito, ele se opõe ao profético, tá? Então, cuidado com quem você compartilha certas coisas. Não é porque a pessoa está na igreja que ela entende tudo. Cuidado. Nem sempre as pessoas vão entender. Talvez você seja uma pessoa que ande no espírito. Você é uma pessoa que entende profético, por isso que você está assistindo esse vídeo. Mas nem todo mundo
anda no espírito. Tem muitas pessoas andando na carne. Tem muitas pessoas sendo guiadas por alma e não pelo espírito. Então, mesmo essa pessoa sendo da igreja, ela pode não entender e até mesmo te julgar e lançar um balde de água fria naquilo que você estava crendo, naquilo que você estava gerando, naquilo que você estava entendendo que era um sinal de Deus, tá? Então, muito cuidado, gente, porque às vezes é o inimigo que vai usar pessoas. Não só as pessoas do mundo, mesmo pessoas na igreja. Principalmente se for um crente religioso que está debaixo de um espírito de religião. E se você for falar algo espiritual, essa pessoa não vai entender, porque o inimigo cega a pessoa. E ele vai contra aquilo, tá? E lembrando que não é a pessoa, é o que está ali atuando através da pessoa. Então, cuidado ao compartilhar coisas espirituais, coisas profundas, com certas pessoas. Porque a Bíblia fala que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não têm entendimento. Mas nós que temos entendimento é o poder de Deus. E o profético, ele é muito perseguido e muito atacado, seja por humanos, seja até por crentes religiosos, pelo inimigo, gente, porque ele é muito poderoso. Então, o profético, ele rompe. Às vezes alguém lança uma palavra sobre a sua vida debaixo da unção, a sua vida nunca mais é a mesma. Você recebe um direcionamento que muda totalmente o seu direcionamento. Às vezes uma palavra de uma pessoa ungida, a pessoa lança aquilo debaixo de uma unção, na profecia, quebra pacto. Então é algo muito poderoso, tá? E agora, no final do vídeo, eu vou orar com vocês para Deus abrir os seus e os meus olhos espirituais para a gente poder entrar no mover profético nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa, Pai, os olhos espirituais que estão fechados, Pai. Abra os olhos dela, Senhor, abra os meus olhos, Pai. Nós queremos nos movimentar no profético. Nós queremos nos movimentar no mover do Teu Espírito Santo, Senhor. É muito lindo viver cada etapa contigo. É muito lindo embarcar no mover do Espírito, naquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas e também na minha vida. Pai, destrava, aleluia, o profético nas nossas vidas, Senhor. Porque nós precisamos disso para sobreviver, Pai. Para andar em poder, para andar em santidade, para andar com a chama queimando, para andar com o fogo do Teu Espírito Santo em nós. Afinal, a chama não pode apagar. Oh, Pai, nós autorizamos o Senhor se mover no profético sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pai, nós te autorizamos a movimentar o profético na nossa vida. Oh, abra os olhos espirituais dessa pessoa, Pai, para que ela veja no mundo espiritual e abra também os meus olhos espirituais. Derrama sobre nós, Pai, dons espirituais poderosos, Senhor, e nos eleva de nível, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com um amigo ou com um familiar, aquela pessoa que também gosta do profético. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima.